Características da incredulidade. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Atos 4, versos de 1 a 3 e 5 a 7. Espero considerar com vocês este incidente completo, mas primeiro vamos encontrar-nos no seu aspecto particular, salientado pelos versículos 1 a 3 e 5 a 7. Temos aqui, como já vimos, um relato da primeira perseguição sofrida pela igreja cristã primitiva. Mostrei-lhes que há algo quase incrível sobre isso. É incrível que alguém reaja como estes líderes judeus reagiram. Mas eles o fizeram. É um fato da história, e é um sentido em que o que aconteceu então vem acontecendo daí em diante em maior ou menor grau. Pois bem, nestes versículos temos uma descrição não só da perseguição, mas também da incredulidade. E é por isso que estou chamando a atenção de vocês para esta passagem. Não estamos interessados meramente na história. Os tempos nos quais eu e vocês estamos vivendo são desesperadores demais para que qualquer de nós possa permitir-se entregar-se a algum interesse histórico ou antiquário. Estamos examinando tudo isso porque, desafortunadamente, a atitude que vemos aqui continua sendo verdadeiramente a de muitos homens e mulheres hoje. E, como estou tentando mostrar, esta é a suprema tragédia do mundo. O nosso mundo é um mundo em dificuldade, um mundo em confusão, um mundo que brinca com forças e poderes que podem dar cabo da civilização como a conhecemos. Mas a tal mundo ainda vem a mensagem do Evangelho cristão. Ele é a única esperança para este mundo e, todavia, o mundo o está rejeitando. Bem, já examinamos este incidente e juntos consideramos o que é que o mundo rejeita. E seguramente isso é uma coisa que deve levar-nos a fazer uma pausa e perguntar: por que acontece isso? Por que aqueles líderes judeus reagiram dessa maneira? Por que os homens e as mulheres ainda reagem dessa maneira? E é para esse assunto que agora eu chamo a atenção de vocês. Há uma coisa deveras notável com relação a este livro de Atos. Ele é um livro de história, porém é mais que isso. O que é de notável quanto a este livro é que ele nos é dada, em embrião, por assim dizer, praticamente a história real da igreja cristã. Assim, neste parágrafo, vemos uma extraordinária representação gráfica da natureza e das causas da incredulidade. Vemos as razões pelas quais os homens e as mulheres se voltam contra o Evangelho. Como já dissemos, a vantagem de termos as Escrituras é que elas nos habilitam a examinar as coisas objetivamente. O perigo sempre é que temos a tendência de proteger-nos e defender-nos, coisas que noutros reconhecemos que são erradas. Em nós nos inclinamos a desculpar, de modo que, no momento em que um assunto se torna pessoal, ficamos na defensiva e deixamos de ouvir. Mas aqui nos vemos sentados, por assim dizer, e observando algo que está sucedendo diante de nós. Aí estão os apóstolos, aí estão as autoridades que os lançaram na prisão, submetem-nos a julgamento e os tratam de maneira sumamente abominável. Que será que as levou a agir assim? Essa é a descrição, e enquanto analisarmos os motivos das suas ações, veremos que vamos chegando à explicação da razão pela qual os homens e as mulheres continuam fazendo precisamente a mesma coisa hoje. Então, o que é que esta mensagem nos ensina? Bem,
Esta é uma questão importante. A felicidade de todo indivíduo, tanto nesta vida como no mundo por vir, depende da sua reação a esta verdade. É isso que faz da pregação do Evangelho uma tão séria responsabilidade, um fardo quase demasiadamente grande. O grande apóstolo Paulo, examinando a si mesmo e o seu ministério, diz, aspas, para estas coisas, quem é idôneo? Fecha aspas, 2 Coríntios 2,16. Por que ele pergunta isso? Bem, ele diz que nós somos, ou aspas, cheiro de morte para a morte, fecha aspas, ou aspas, cheiro de vida para a vida, fecha aspas, versículo 16. Nenhum homem ou mulher jamais continua sendo a mesma coisa depois de ouvir o Evangelho. Eis aqui um Evangelho que oferece salvação a você. Ele lhe oferece vida, oferece-lhe tudo o que é mais nobre e melhor neste mundo e no mundo vindouro. Haveria alguma coisa mais importante do que considerarmos juntos o que é que leva alguém a rejeitá-lo? E aqui em Atos capítulo 4 são-nos dadas algumas das respostas. A primeira coisa que vejo aqui é que não há novidade nenhuma quanto à rejeição do Evangelho. Não há nada de novo na incredulidade. Começo deste ponto porque atualmente muitos incrédulos, e infelizmente isso significa a maioria das pessoas, pensam que não são cristãos porque são, aspas, modernos, fecha aspas, porque vivem no século XX. Não seria o que eles dizem? Aspas, o quê? Fecha aspas. Exclamam eles, aspas, você ainda acredita nisso? Você quer dizer que nestes tempos iluminados você é cristão e vai à igreja? Fecha aspas. Eles ficam estupefatos e, em resposta, o nosso primeiro ponto é que o século XX não tem nada com isso. Estas pessoas de Jerusalém eram culpadas da mesma incredulidade. Não somente se recusaram a crer nas palavras dos apóstolos, também se recusaram a crer no Senhor. É completamente fátuo e ridículo pensar que é marca patente de modernidade rejeitar este Evangelho. A incredulidade é tão antiga como o próprio Evangelho. Desde o princípio, havia pessoas que não queriam nada com ele. A própria história estabelece esse fato, além de toda dúvida. Se você não é cristão, não alegue que com isso você está sendo moderno. Você é antigo, muito antigo. Você pertence ao grupo a respeito do qual lemos nestes 12 primeiros versículos do capítulo 4 do livro de Atos. Passemos, porém, a uma coisa muito mais interessante. Meu segundo ponto é que aqui nos é demonstrada a extraordinária maneira pela qual a incredulidade reúne pessoas que são essencialmente diferentes uma das outras e até antagônicas. A incredulidade tem sido uma das maiores forças unificadoras que o mundo já conheceu. Esse é para mim um aspecto muito fascinante da história que estamos examinando juntos e eu desejo mostrar-lhes quão inteiramente atual é isso. Recentemente estive lendo um artigo de uma conhecida escritora deste país, pessoa muito brilhante, a senhorita Margarita Lasky. Não é cristã e se diz ateia, mas escreveu sobre estes assuntos e diz coisa como esta, aspas, não posso falar por pessoas semelhantes a mim, pois os incrédulos têm pouco em comum, fecha aspas. Ora, esse é o ponto que eu já tinha resolvido expor antes de ler o artigo dela. Quero demonstrá-lo para vocês sob dois pontos de vista. Primeiro, o que eles não têm em comum e depois o que eles têm em comum. Outra vez afirmo que isso nada tem de novo. No primeiro século, eles também eram muito diferentes uns dos outros. Considero o que nos é dito aqui algo realmente notável, aspas, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, fecha aspas. E nos versículos 5 a 7, aspas, e aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, fecha aspas. Esse era o sinédrio, o grande conselho, e essa era a composição do conselho. Bem, esse era um grupo extraordinariamente interessante de pessoas. Ali estavam homens que, como diz a senhorita Lasky, praticamente não tinham nada em comum. Na verdade, eram amargamente divididos uns contra os outros, especialmente os saduceus, os anciãos e os escribas.
Essa é uma perfeita ilustração do que estou tentando mostrar a vocês. Quem eram estas pessoas? Tomemos os sacerdotes primeiro. Eram simplesmente os sacerdotes regulares que desempenhavam o seu dever diário no templo. Os sacerdotes eram divididos em companhias e cada companhia era responsável pelo dever no templo, uma semana a cada 6 meses. O capitão do templo, era o chefe do grupo especial de levitas, isto é, auxiliares do templo, escolhidos para agir como policiais para manter a ordem dentro do templo. Ele pertencia a uma das principais famílias sacerdotais e a sua autoridade só estava abaixo da do sumo sacerdote. Depois chegamos a estas pessoas muito interessantes chamadas saduceus. Afortunadamente, sabemos tudo sobre eles. Os saduceus podem ser descritos como a aristocracia sacerdotal. Eram primária e essencialmente políticos, pessoas preocupadas com posições, governo, ordem e com as relações entre o seu país e outros. Eram intrigantes e conspiradores. Nem os políticos mudam século após século. Dizem-nos fontes autorizadas que quando para os saduceus era proveitoso ser religioso, e naturalmente era, naquele tempo eles se interessavam por religião. Mas pessoalmente não se interessavam, na verdade eram indiferentes em matéria de religião. A Bíblia é um livro maravilhoso, não é? Quando lemos livros sobre a história secular, vemos pessoas se tornarem cristãs porque isso lhes era compensador. Constantino fez-se cristão puramente por razões políticas. Não creio que esse homem foi convertido, porém lhe convinha tornar-se cristão, e ele trouxe consigo todo o Império Romano. Observem pessoas desses jaez no curso dos séculos, homens e mulheres que não tinham nenhum interesse em Deus ou na condição das suas almas e que, contudo, conformaram-se com as cerimônias religiosas. Por quê? Conveniência. E eu tenho dito muitas vezes deste púlpito que me causa justa indignação ver homens e mulheres que comparecem a cultos religiosos em certas ocasiões oficiais e que não adentram as portas de um local de culto em nenhuma outra data. Faz parte do jogo, é o oportunismo político. Estão se utilizando da religião. Essa era a grande característica dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na tradição oral que fora desenvolvida pelos grandes mestres, pelos pais, mas só sustentavam o que estava escrito na Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento que tinham sido dados a Moisés. Eles rejeitavam todo o ensino concernente à ressurreição do corpo e também não acreditavam em recompensas e penas futuras. Eles diziam que quando uma pessoa morre, é o fim. De fato, podemos ir mais longe. Eles não criam em anjos, não criam em espírito, não criam no mundo supramundano, realmente não criam sequer na esfera espiritual. Eram materialistas políticos e acreditavam que o nosso futuro nesta vida é determinado unicamente por nosso livre-arbítrio. Prossigamos, porém, a lista não para aí. Caifás, era o sumo sacerdote, o que significa que ele era saduceu de papel passado. Seu trabalho era presidir ao sinédrio. Anás, sogro de Caifás, tinha sido sumo sacerdote, mas tinha sido deposto pelos romanos. Contudo, os judeus ainda o consideravam como o sumo sacerdote. Anás e Caifás se davam bem. Estavam presentes também João e Alexandre, mas nada sabemos sobre eles. E todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Todos eles faziam parte do grande conselho, o sinédrio, e estavam reunidos em Jerusalém. Noutras palavras, você se entregou a esse jogo e trabalhou tão bem que não somente estava ocupando uma alta posição, mas também tinha introduzido os seus parentes. Todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Nepotismo. É o que lhe chamamos, não é? Você traz para dentro a sua família e os seus parentes. Estou falando do século I, lembre-se, não do século XX. Não seria surpreendente as pessoas dizerem, a Bíblia, este livro de vocês, não me interessa. Acaso vocês não conseguem enxergar? Este é o livro da vida, é Deus se revelando. É o desvendamento dos homens e das mulheres decaídos e em pecado. As pessoas não mudam, e aqui as temos.
Depois havia os escribas. Quem eram eles? Eram os mestres da lei, os expertos, os especialistas na tradição oral, o ensino dos pais. Os escribas pertenciam mormente ao partido dos fariseus. Eles criam na ressurreição, em anjos, no juízo, em recompensas e em penas ou punições. Era um contraste absoluto com os saduceus e, todavia, estavam todos juntos em sua oposição a Pedro e João. Pergunto, não é interessante? Claro, exatamente a mesma coisa que tinha acontecido com o nosso bendito Senhor. No fim do Evangelho de Lucas, há uma declaração muito interessante que diz, aspas, e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Fecha aspas. Lucas 23, verso 12. Eles se odiavam, porém, quando Jesus se tornou o tópico da discussão, Herodes e Pilatos ficaram amigos e se uniram na oposição a ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, assinala que aconteceu exatamente a mesma coisa em seu tempo. Aspas. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 22. Judeus e gregos, outra vez, um grande contraste. O judeu, o hebreu, com o seu modo de pensar prático, histórico e factual, e o grego com as suas ideias e a sua filosofia. O grego desprezava o ignorante hebreu, ao passo que o hebreu considerava o grego um cão, alguém sem raça, alguém separado de Deus e que não possuía os seus oráculos. Não se pode imaginar maior contraste entre os gregos e os judeus, os filhos de Israel e todos os demais. Mas, como Paulo assinala, o Evangelho os junta. O judeu quer um sinal, o grego busca sabedoria. Porém, ambos concordam em rejeitar o Evangelho. E o Evangelho continua produzindo o mesmo efeito que produzia no princípio. Contudo, é isso que o povo atual não percebe. Sem nenhuma dúvida, dirijo estas palavras a pessoas que acham que são incrédulos e que rejeitam o Evangelho porque são intelectuais. Aspas. Os grandes intelectuais, fecha aspas, dizem elas, aspas, não acreditam no Evangelho. E eu sou intelectual. Sou um pensador, uma pessoa que lê. Tenho cérebro e é por isso que não sou cristão. Fecha aspas. Mas vocês não são os únicos que não creem no Evangelho. Ele não é rejeitado só por intelectuais, é igualmente rejeitado por pessoas que nem sequer sabem o que significa a palavra, aspas, intelectual, fecha aspas. Aspas, ora, fecha aspas, você dirá, aspas, observe aquelas pessoas na televisão, observe as pessoas cujos artigos eu leio, elas rejeitam o Evangelho, fecha aspas. Sim, mas para cada uma dessas pessoas, imagino que poderia apresentar 10.000 das quais você nunca ouviu falar, que nunca escreveram um artigo e que provavelmente não leram muitos e que também rejeitam a fé cristã. Intelectuais e ignorantes se juntam na incredulidade, justamente como os saduceus e os fariseus fizeram na antiguidade. Nossa tendência é tomar essas coisas como certas, não é? Todavia, não é importante examiná-las? Permitam-nos que lhes apresente outra estranha combinação de pessoas que rejeitam o Evangelho. Observem estes nossos moralistas modernos. São muitos. E me permito conceder que são pessoas muito capazes. Permitam-me conceder mais que muitos deles são excelentes homens e mulheres. Entretanto, só estão interessados na moralidade. Não creem no Evangelho. Não creem neste ensino sobrenatural. Não creem nesses fatos acerca de Jesus e da sua morte. Não. Eles dizem que, no interesse da moralidade, tem que rejeitar o elemento sobrenatural da fé cristã. Mas, lado a lado com eles, vejo os libertinos. Não são somente os moralistas que rejeitam este Evangelho. As pessoas que frequentam os clubes noturnos também o rejeitam. As pessoas que passam a vida entregues à sua luxúria, às suas paixões e aos seus desejos mais abjetos, são unânimes com os moralistas em rejeitá-lo. Seja-me permitido dar mais um passo e dizer que este evangelho singelo é rejeitado pelos católicos romanos tradicionais e pelos protestantes modernistas, em última instância pela mesmíssima razão. Todas essas unidades aparentemente díspares, todos esses tipos de pessoas que a senhorita Lasky diz que tem pouca coisa em comum, são levadas a um denominador comum. São um.
todos eles formam um conluio para juntos perseguirem os apóstolos, para rejeitar o evangelho de salvação. Portanto, nada há de novo na incredulidade propriamente dita, nada há de novo na maneira pela qual a incredulidade une pessoas diferentes. E em terceiro lugar, talvez o mais espantoso, não há nada de novo nas objeções que a incredulidade faz ao evangelho. O argumento é que, porque estamos no século XX, estamos amadurecidos, temos um conhecimento maravilhoso, estamos bem informados e, por isso, não podemos crer em certas coisas. Mas elas são as mesmas coisas a que estas pessoas de Atos fizeram objeção. Aspas. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Fecha aspas. A que ensino eles se opuseram? Bem, a este, Jesus. O testemunho essencial dos apóstolos era que este carpinteiro que tinha nascido em Belém, que tinha sido criado em Nazaré, outro não era senão o Filho eterno de Deus. Era uma afirmação estupenda. Aspas, este não é somente homem, fecha aspas, diziam eles. Pedro tinha argumentado extensamente em seu sermão no dia de Pentecoste. Praticamente dissera, aspas, Davi profetizou sobre este, cuja alma não seria deixada no inferno e cuja carne não experimentaria a corrupção. Davi não podia estar falando de si próprio, porque sabemos que ele morreu, ele foi sepultado. O seu sepulcro ainda está entre nós. Ele nunca ressuscitou dos mortos. Contudo, este ressuscitou. Portanto, fecha aspas, afirmou Pedro, aspas, digo a vocês que esta pessoa não é outra senão o Filho de Deus. Fecha aspas. E certamente vocês se lembram de que Pedro sustentou a mesma tese em seu sermão pregado junto à porta formosa do templo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3, versos 13 a 15. Mas as autoridades se opuseram a isso. Jesus, o Filho de Deus, monstruoso, impossível. Existe Deus, existe o homem. Deus-homem é coisa que não existe. Eles fizeram objeção ao ensino acerca da pessoa de Jesus. E essa é a mesma objeção que está sendo feita hoje em dia. As pessoas em geral estão dispostas a crer em Jesus como mestre, um moralista, um pacifista. No homem, elas se dispõem a acreditar. Entretanto, não se dispõem a crer que ele é o Filho de Deus, que um grande milagre ocorreu, que o ventre de uma virgem foi visitado pelo Espírito Santo, que, aspas, o que nela está gerado é do Espírito Santo, fecha aspas, Mateus 1, verso 20. Deus homem, duas naturezas, uma só pessoa. Essa era a espinha dorsal da contenda, Jesus, o Filho de Deus. A segunda objeção centralizava-se na pregação sobre a morte de Jesus de Nazaré. Aspas, pregamos a Cristo crucificado, fecha aspas, disse Paulo aos Coríntios, aspas, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fecha aspas, 1 Coríntios 1, versos 23 e 24. Os judeus diziam, o quê? Pregar um Salvador morto? Dizer que um homem salva sendo levado à morte? Impossível, ridículo. O Messias, o libertador, quando se manifestar, virá como um extraordinário comandante militar. Ele será forte e poderoso. Ele vai nascer num palácio, cercado de pompa, e se estabelecerá como o rei em Jerusalém. Ele vencerá o mundo. Israel chefiará as nações. Esse é o Messias. E você está nos dizendo que alguém que foi crucificado na mais completa fraqueza e que morreu envolto em vergonha, ignomínia, é o Filho de Deus e o Salvador? Que absurdo! A cruz e a morte eram uma fatal pedra de tropeço. Pedro tinha falado sobre a morte de Cristo em seu sermão, pregado junto à porta formosa do templo. Ele tinha dito, aspas, mataste o príncipe da vida. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
fecha aspas, Atos 3, versos 15 e 18. E no dia de Pentecoste, ele tinha dito que a morte de Cristo deu-se desta maneira: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como já vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificaste, e mataste pelas mãos de injustos. Atos 2, versos 22 e 23. Lembre-se, porém, foi, aspas, pelo determinado conselho e presciência de Deus, fecha aspas. Foi plano de Deus, salvação mediante um Salvador crucificado. Os judeus ficaram estupefados, e para os gregos, naturalmente, isso era o cúmulo da loucura. O mundo, diziam eles, será salvo por um pensador, por um filósofo, por alguém que propunha uma grande teoria, não por um carpinteiro ignorante, um desconhecido de uma pequena terra, a Palestina. Ele pertencerá à grande sucessão de sábios gregos e será uma grande palavra libertadora. Morrer numa cruz? Isso é fantasia, é infantilidade. Mas não seria isso que os homens e as mulheres continuam dizendo? Existiria alguma coisa a que o incrédulo moderno mais se opunha do que a morte do nosso Senhor na cruz? Eles dizem, aspas, sim, estamos interessados na pessoa e estamos interessados em seus ensinos, mas quando você chega a essa cruz e nos diz que ela é o clímax e a coisa mais gloriosa que já aconteceu, o que está falando é estultícia, é imoral. Um homem morre por outro, os nossos pecados serem postos sobre ele? Um Deus que faz isso é injusto. Tal ensino é refúgio sentimental. Fecha aspas. E depois, em terceiro lugar, e em particular, as autoridades se negavam a ouvir que este homem crucificado tinha voltado a viver. Aspas. Doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Fecha aspas. Os apóstolos diziam repetidamente que eram testemunhas do fato de que ele tinha real e literalmente ressuscitado no corpo, saindo da sepultura na manhã do terceiro dia. Não é isso que a igreja moderna prega, bem sei, e por isso ela está fazendo com que as pessoas se afastem dela. Mas os apóstolos pregavam o fato da ressurreição. Eles diziam que o túmulo estava vazio, que o corpo não estava mais ali. O nosso Senhor tinha aparecido a eles. Ele tinha entrado no aposento e tinha falado com eles, tinha comido peixe assado e mel na presença deles, tinha conversado com eles, tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Mais tarde, o viram subir ao céu. Eles pregavam todas estas coisas como fatos, e os líderes judeus ficaram furiosos. Por isso detiveram os apóstolos, por isso os lançaram na prisão, por isso os submeteram a juízo. Aspas. Ressurreição? Fecha aspas. Diziam. Aspas. Isso não pode acontecer. Os saduceus sempre disseram isso. Fecha aspas. E é exatamente isso que as pessoas continuam dizendo. Dizem elas que estão dispostas a crer na continuada influência do ensino de Jesus. Algumas estão até dispostas a crer que ele ainda existe na esfera espiritual e que pode exercer alguma influência sobre nós. Mas o ponto importante, dizem elas, é a lembrança dele e do seu ensino. É isso que importa. Mas, quanto a dizer que ele ressuscitou literalmente, bem, a ciência torna impossível a coisa toda. No entanto, os escarnecedores da época moderna não rejeitam somente a ressurreição de Cristo, rejeitam todos os milagres e rejeitam o ensino segundo o qual todos nós compareceremos perante Cristo no seu trono de julgamento e a presença de Deus no juízo final. Odeiam as ideias de juízo, penas e recompensas, precisamente como os saduceus as odiavam. Dizem eles que a religião vale para uma grande ocasião de Estado, como quando morre uma grande personalidade. Faça funerais oficiais e inclua o elemento religioso, fica bem. Mas eles acrescentam, aspas, quando você me pede que crê que Deus vai julgar o mundo inteiro e que os homens e as mulheres vão ou para o céu ou para o inferno, não podemos crer. Não é inteligente, fecha aspas. Contudo, a mesma coisa era dita no século I. Esse era exatamente o ponto de vista dos saduceus. E acaso nós não temos então estabelecido este ponto? Não há nada de novo na incredulidade. Portanto, deixe
de afirmar que você não é cristão porque pertence ao século XX. Permita-me passar agora a um segundo princípio, o qual, por conseguinte, deve ser óbvio para vocês, que a fé e a incredulidade não são questões de intelecto. Já examinamos o argumento segundo o qual a rejeição do Evangelho é puro resultado do conhecimento moderno. Mas eu demonstrei que não pode ser, uma vez que as mesmas objeções eram levantadas no século I. Você afirma, aspas, não posso crer na ressurreição por causa da ciência moderna, fecha aspas. Os líderes judeus, porém, não podiam crer na ressurreição por causa do seu pretenso conhecimento. O conhecimento moderno não faz nenhuma diferença. E, similarmente, a capacidade intelectual não faz nenhuma diferença. Não preciso reter vocês nisso porque tenho uma prova muito simples. O apóstolo Paulo, inicialmente chamado Saulo, foi educado como fariseu. Foi excelente em seus estudos e superou os outros, mas era um incrédulo. Ele odiava o Evangelho de Cristo com toda a intensidade da sua natureza brilhante e erudita e fez o máximo que pôde para dar cabo da fé e de toda a pregação acerca de Cristo. Lá estava ele, Saulo de Tarso, um homem de flamejante gênio. Todavia, você se lembra do que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco? Fez um giro completo e tornou-se um apóstolo de Jesus que ele tinha insultado. Tornou-se pregador desta salvação que ele tinha ridicularizado e rejeitado. Mas, e aqui está o ponto, ele continuou sendo o mesmo homem, ainda tinha o mesmo intelecto, o mesmo gênio, o mesmo conhecimento, a mesma capacidade de escritor, de raciocínio lógico. Se você me pudessem provar que depois do que aconteceu com ele no caminho de Damasco, ele se tornou um tolo, uma espécie de psicopata, que de repente endoideceu e perdeu suas faculdades, que veio a ser um idiota que se sentava numa esquina a olhar uma fogueira e que nunca fez mais nada, bem, vocês teriam um argumento plausível, não teriam? Mas não foi esse o caso. Afortunadamente, sabemos muita coisa sobre este homem, quanto ao período posterior ao incidente ocorrido no caminho de Damasco. E o que vemos? Quando lemos suas cartas, vemos o mesmo intelecto brilhante, o mesmo homem com os mesmos poderes. Não seria isso suficiente para mostrar que, obviamente, a incredulidade não tem nada a ver com o intelecto? Eu poderia provar isso para vocês com relação a todas as outras conversões que aconteceram. Poderia provar para vocês que, do ponto de vista da capacidade, alguns dos maiores gênios que o mundo já conheceu eram cristãos. Aspas, mas, fecha aspas, vocês dirão, aspas, observe as pessoas hoje, certamente não há nenhum homem ou mulher de capacidade que seja cristão, fecha aspas. Não é verdade. Há cientistas cristãos. Em muitos âmbitos da vida há homens e mulheres excepcionalmente dotados e que são cristãos. A incredulidade não tem nada a ver com o intelecto, ou com o muito ou o pouco que vocês sabem. Então, o que é que faz com que as pessoas sejam incrédulas? Aí está a pergunta vital, não é? A senhorita Lasky lembrou-lhes de novo, diz que na maioria dos incrédulos tem pouco em comum. Diz ela que todos eles são diferentes. E, examinado o ponto logo na superfície, vê-se que isso está certo. Saduceus, fariseus, políticos, mestres da lei, sonhadores, todos os tipos diferentes. Aspas, aí está, fecha aspas. Vocês dizem, aspas, nada em comum, fecha aspas. Mas é aí que a afirmação da senhorita Lasky cai e se espatifa. É aí que todos os incrédulos param de pensar e deixam de entender. Diz ela que eles têm pouco em comum, mas vocês não conseguem enxergar que eles têm que ter algo em comum? Que é que os aproxima e os junta? Que é que os faz incrédulos? Que é que fez com que estas pessoas do século I se juntassem e que as pessoas se juntem daquele tempo em diante? Pois bem, aqui chegamos à causa essencial da incredulidade, e ao que me parece, este parágrafo de 12 versículos a expõe perfeitamente. Que é que faz com que um homem ou uma mulher rejeite o Evangelho? A resposta é que isto se deve inteiramente à condição do coração e do espírito. A causa não está na mente, é mais profunda, está no centro mesmo da personalidade.
está na esfera do sentimento, na esfera da emoção. Não conhecimento, não entendimento, mas algo mais elementar. Aí está o denominador comum. E aí vocês têm os seus musicistas, os seus cientistas, os seus poetas e a sua gente prática. Todos esses tipos que são diferentes na superfície, que na esfera do intelecto tem uma base comum que os une na oposição ao Evangelho. Como provo isso? Bem, notem o seguinte, aspas. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito, fecha aspas. Aí está, doendo-se muito. Alguém traduziu assim a expressão, aspas, muito perturbados, muito abatidos, muito aborrecidos, abalados, fecha aspas. Vocês não veem logo que aí estão nos domínios do sentimento? Bem sei quanto este ou aquele gosta de pensar em si mesmo como incrédulo. Na televisão, talvez, raramente, vocês o vejam, mas de um modo ou de outro o veem. Vocês encontram isso em seus jornais populares de manhã. E a brincadeira é esta, não é? Cristão? Que é que eles são? Nada mais que emocionalistas, sentimentalistas, pessoas que vivem inteiramente na esfera do sentimento, movidas pelas emoções. Não são pessoas que se assentam calmamente para examinar os fatos desapaixonadamente. E o incrédulo? Um ser racional, uma pessoa calma, impassível, desapaixonada com inclinação científica? Os incrédulos nunca se comovem, nunca se inquietam, eles simplesmente olham objetivamente das suas altitudes olímpicas e calmamente avaliam os fatos. Eles dizem, aspas, não posso crer nisso, tenho que rejeitá-lo, fecha aspas. Mas isso não é verdade, aspas, doendo-se muito, fecha aspas, somos informados. E se vocês lerem estes incrédulos modernos, verão que eles sempre revelam seus sentimentos, não conseguem pensar nestas coisas sem escarnecer, sem rir, sem fazer gracejo. No momento em que fazem isso, porém, estão sendo governados por seus sentimentos. Não havia nada de desapaixonado nesses líderes judeus, muito ao contrário, vemos veemência. Há veemência de ambos os lados. Um homem ou uma mulher não crê no Evangelho sem paixão. Isso de cristão, calmo, frio, recolhido, quieto, não existe. Não é possível. Se os homens e as mulheres creem que Deus de fato enviou o seu Filho unigênito ao mundo e até a cruz, ora, são forçados a gritar, não são? São forçados a encher-se de paixão, têm que comover-se. Crer é ser apaixonado. Não crer é ser apaixonado. Sim, eles se condoeram muito. Note também o desdém com que os líderes judeus falaram. Infelizmente, a versão autorizada inglesa não expõe isso tão vigorosamente como deveria. No versículo 7 lemos, aspas, quando eles os puseram no meio, perguntaram, por que poder ou por qual nome tendes feito isto? Fecha aspas. Permita-me oferecer-lhes uma tradução alternativa mais literal. Aspas, quando eles os puseram no meio, perguntaram, por que poder ou por qual nome isso fizeste vós? Fecha aspas. Eles terminaram a pergunta com a palavra, aspas, vós, fecha aspas. Vocês veem o sarcasmo, o desprezo e o tom ferino? Aspas, vós, fecha aspas, disseram eles, aspas, sois vós o centro da agitação e do interesse? O povo se junta para ouvir a voz? Quem sois vós? Fecha aspas. Mas note novamente que eles não estavam falando com um intelectualismo calmo e desapaixonado. Não, não. O desprezo se insinua, como também a indireta, a instigação e o ridículo. Isso sempre caracteriza a incredulidade. Não é apenas questão de aborrecimento, é mais profundo, é algo elementar, é paixão. Prossigamos, porém, com a nossa análise, porque agiram assim aqueles líderes judeus? E a resposta está aqui, logo na superfície da passagem. Seu orgulho foi ferido. Por que detiveram estes dois homens simples, lançaram-nos na prisão e os submeteram a julgamento? A resposta é que eles estavam preocupados com a sua autoridade. Ali estavam os líderes da nação, os saduceus, os fariseus, os escribas, os herodianos e os guardas do templo. Eram as pessoas que estavam no topo, e o populacho comum sempre olha para essa gente. Bem, os líderes observaram estes dois homens que se diziam apóstolos.
e acharam intolerável o que viram. Estavam preocupados com a sua posição de mestres, com a sua reputação. Imagine um saduceu ouvindo uma pregação que dizia que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, sendo que eles sempre diziam que ressurreição é coisa que não existe. É aí que entra a paixão. Os homens e as mulheres modernos acreditam que a ciência tem uma explicação completa do universo e que tudo tem que estar dentro dos limites e termos estabelecidos pela ciência. De repente, veio este evangelho que rompe tudo isso: milagres, nascimento virginal, duas naturezas numa só pessoa, uma demonstração de poder, ressurreição dos mortos, ascensão. Aspas, absurdo, fecha aspas, dizem eles. Aspas, impossível, fecha aspas. Por quê? Porque isso os faz parecer tolos. É uma negação do ensino deles. E foi assim que se sentiram estas autoridades logo no princípio. Elas estavam com ciúmes porque os apóstolos ensinavam o povo e pregavam tudo sobre Jesus e sobre a ressurreição dos mortos. Toda Jerusalém se reuniu para ouvir estes homens, logo estes, dentre todo o povo. Todos estavam se afastando da autoridade e ouvindo estes esmurradores de púlpito, estas nulidades. A situação era impossível. Foi sempre assim. Não é nem um pouco surpreendente que os filósofos gregos se aborrecessem com o Evangelho e com Jesus Cristo. O mundo sempre se sentou aos pés deles e os buscou para deles obter sabedoria. E então veio este novato, este carpinteiro, este sujeito que nunca tinha recebido nenhuma instrução e que dizia, aspas, eu sou a luz do mundo, fecha aspas. Aspas, eu sou o caminho e a verdade e a vida, fecha aspas. Onde foi parar a autoridade deles? A sua indignidade, a sua posição? Cabe-me ser perfeitamente justo. Quando o cristianismo se tornou uma religião, portou-se exatamente da mesma maneira. Na época da Idade Média, a Igreja Católica Romana já tinha tornado o cristianismo uma religião. E assim, quando apareceu alguém como Martinho Lutero, as autoridades deram em cima dele e tentaram silenciá-lo. Aspas, quem é este sujeito que se levanta contra 15 séculos de ensino? Fecha aspas. E vocês verão que, cada um por sua vez, todos os líderes religiosos fizeram a mesma coisa. O catolicismo romano tentou acabar com o protestantismo na Europa, tentou dar cabo da Igreja da Inglaterra em seu início. Mas depois, por sua vez, a Igreja da Inglaterra tentou suprimir os puritanos e hoje os seus organismos oficiais estão tentando silenciar todos aqueles que não trazem sobre si o selo deles e a sua autoridade. É tudo questão de orgulho, questão de ciúme e de inveja. Como alguém pode ser mestre se não for instruído por eles? Que autoridade tem um homem a menos que eles lá tenham dado? Essa é a causa essencial da incredulidade. Isso não está na mente, está mais no fundo. Aspas, hoje, nenhum homem inteligente crê nesse velho evangelho, fecha aspas. Você diz, mas essa prosa provém do orgulho, essa prova vem da presunção. Não é o entendimento falando, não é o conhecimento. Você se acha numa posição de autoridade, porém aqui está um evangelho que parece esmagá-la. É por isso que os homens e as mulheres o odeiam e o rejeitam. Mas vejam a mesquinhez da incredulidade. Estou tentando mostrar a vocês que coisa desprezível é a incredulidade quando você a entende verdadeiramente. Observem a sua pequenez, observem estes homens de Atos. Um notabilíssimo milagre tinha acabado de acontecer. Um homem que nunca tinha andado em sua vida, não somente estava andando, mas também estava saltando e louvando a Deus, uma coisa espantosa, uma libertação maravilhosa. Contudo, ouçam estes homens, aspas, e pondo no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, fecha aspas. Vocês veem a mentalidade das autoridades? E sugiro-lhes que essa é sempre a verdade a respeito da incredulidade. Ela é tão pequena, tão mesquinha. Ela ignora o glorioso milagre, mas está muito interessada na autoridade pelo qual o milagre foi realizado. Aspas, com que poder? Ou em nome de quem fizestes isto? Qual é a vossa autoridade?
Onde estão os regulamentos que vos dão o direito de fazer isto? Fecha aspas. A incredulidade não se interessa pelo grande fato, porém pelas qualificações. Os incrédulos vêm como inspetores e dizem, aspas, quais são os seus graus acadêmicos? Em que escola você estudou? Onde você foi treinado? De onde lhe vem esta autoridade? Fecha aspas. O milagre salta aos olhos deles, mas eles não o enxergam. Desafortunadamente, essa atitude está se manifestando hoje. Estamos informados de que o mundo está em desesperada necessidade e que a maior tragédia é uma igreja desunida e que temos que unir-nos para combater o inimigo comum. Então ouvimos, aspas, sim, mas você precisa aceitar o episcopado. Você foi ordenado? Fecha aspas. Não importa que um homem possa pregar com fogo e com o Espírito Santo. Não importa que centenas sejam convertidas sobre o seu ministério. O que se pergunta é, aspas, um bispo pôs suas mãos sobre a sua cabeça? Qual é a sua autoridade? Qual é o seu direito? Ele tem agido conforme os regulamentos? Ele estudou em nossas escolas? Fecha aspas. A tragédia da incredulidade que omite o fato glorioso e em seu legalismo velhaco está só interessada nos adornos. No entanto, finalmente, observem a irracionalidade disso tudo. Se os apóstolos tivessem golpeado a cabeça do homem coxo, eu poderia entender o aprisionamento feito pelas autoridades. Mas imaginem, lançá-los na prisão porque tinham curado um homem. Que é que leva as pessoas a fazerem tais coisas? Há só uma resposta: a cegueira e a condição letal que o preconceito sempre produz. Há algo maligno na natureza humana. A Bíblia nos diz que esse é o efeito do pecado na raça humana, de modo que os homens e as mulheres tornaram-se perversos, alegrando-se com o mal e odiando o bem. E essa continua sendo a tragédia do incrédulo neste momento.